a Santíssima Virgem Maria permaneceu sempre virgem. Virgem antes, virgem durante, virgem após o parto através do qual ela deu à luz o seu filho Jesus. Ela não teve outros filhos além de Jesus, naturalmente falando. Isto é um dogma de fé. O dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Uma verdade certamente revelada por Deus, contida, portanto, no depósito da fé, sendo que é um dogma. Como dogma, trata-se, obviamente, de algo irreformável, perene, imutável. E nós devemos dar a ele a mais absoluta adesão da inteligência através do dom sobrenatural da fé, como nós sabemos muito bem. Isto é a base da nossa vida espiritual, da nossa vida de comunhão com Deus, vida de união com Deus. A base sobre a qual a graça santificante é devidamente apoiada. Enquanto dogma, como todos os demais dogmas, caros fiéis, é princípio certíssimo de interpretação das Escrituras. Os dogmas nos ajudam a interpretar as Escrituras de maneira correta, no bom sentido. Existe, de fato, a mais absoluta concordância entre os dogmas todos e cada um deles em particular e a correta interpretação das Escrituras. Sendo assim, se uma suposta interpretação das Sagradas Escrituras, porventura, se opuser a qualquer um dos dogmas da fé católica, deve ser tida por equivocada, falsa, errada. Não é a minha interpretação pessoal que julga a validade de um dogma, seja ele qual for, mas, ao contrário, são os dogmas que julgam a correção ou não da minha interpretação da Bíblia. Pois bem, para algumas pessoas, porém, a afirmação do Evangelho que diz, falando de Nossa Senhora, e em particular do dogma da sua virgindade perpétua, algumas pessoas incomodadas com relação ao seguinte versículo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar. Que diz respeito justamente à narração de um fato realmente acontecido. Nosso Senhor se encontrava numa localidade, numa casa, e ali ensinava, dirigia palavras oportunas às pessoas. Enquanto o fazia, alguém disse: olha, Senhor, a tua mãe e teus irmãos e irmãs estão aí fora e querem falar com você. E ele então diz: quem são? Minha mãe, meus irmãos e irmãs. E aproveita para dar uma lição para transmitir uma lição muito importante. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, eis a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Muito bem. Pessoas incomodadas porque dizem: mas está falando de irmãos aqui, irmãos de Jesus. Então, parece que isso contradiz o dogma que estamos especialmente considerando aqui, qual seja o da perpétua virgindade de Nossa Senhora. Uma vez que se tem a impressão de que ela teria tido outros filhos naturais além de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão aparentemente problemática seria teus filhos, teus irmãos. Vamos lá então, vamos considerar isso. Vamos considerar esta aparente dificuldade. Dificuldade de fato inexistente. Uma vez que, como se sabe, a expressão irmão ou irmãos nas Escrituras não significam apenas filho dos mesmos pais, ou apenas do mesmo pai, ou apenas da mesma mãe. Irmão na Bíblia significa frequentemente tão somente parente próximo, como um primo, tio ou sobrinho. Temos um exemplo claro disso no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Vamos lá? Gênesis capítulo 13, versículo 8. Citação. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Abraão diz a Ló: somos irmãos. No capítulo anterior, Gênesis 12, versículos 4 e 5, nós temos o seguinte: Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão, Ló, os mesmos dois. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, sobrinho. Assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã e partiram para a terra de Canaã. Abraão era, portanto, tio de Ló, e contudo chamava de irmão.
Vamos ao Novo Testamento. Mateus 13, 55. Alguém pergunta, não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Caros fiéis, vamos fazer o seguinte, vamos considerar de modo particular a pessoa de Tiago. Quem é Tiago aqui? Quem poderia ser Tiago? Claro que eu já dou a dica, é um dos apóstolos. Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dos outros apóstolos de São Paulo, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Sabemos já que pode ser um parente próximo. Um parente próximo que não alguém que seja filho dos mesmos pais. Na verdade, sabemos muito bem, há dois Tiagos, Tiago maior e Tiago menor. Vamos continuar a análise, por que não? Lucas 5:10. O mesmo acontecerá a Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tudo bem? Tiago, filho de Zebedeu, é Tiago maior. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, é Tiago maior. Que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Em Mateus 10:3, nós temos a seguinte frase, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Esse Tiago aqui, filho de Alfeu, é Tiago menor. Enquanto que Tiago maior é filho de Zebedeu, Tiago menor é filho de Alfeu. Ou Cleofas, como nós veremos. Atos, capítulo 1, versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotas e Judas, irmão de Tiago. Temos então Tiago maior, filho de Zebedeu, e Tiago menor, filho de Alfeu. Reparem, Tiago maior, filho de Zebedeu. Tiago menor, filho de Alfeu. Nenhum dos dois é filho de São José. E também não são filhos de Maria, portanto. Detalhe importante. Alfeu e Cleofas são, na verdade, a mesma pessoa. Se você lê as Escrituras, o Novo Testamento, não se confunda. Quando estiver falando de Cleofas, está falando de Alfeu e vice-versa. Guardemos essa informação. Temos, aliás, a propósito disso, outros exemplos na Bíblia de uma mesma pessoa designada por dois nomes distintos. Vamos lá? Raguel, em Êxodo 2, 18, 21, que é a mesma pessoa que Jetro. Raguel e Jetro é a mesma pessoa, Êxodo 3, 1. Gedeão é a mesma pessoa que Jerobaal, está lá em Juízes 6, 32. Osias, rei de Judá, é o mesmo que Azarias, é a mesma pessoa. José, citado em Atos 1, 23, é o mesmo que Barsabás. Isso, então, nos permite considerar que, de fato, é razoável, dentro dessa lógica, entender que Cleofas e Alfeu é a mesma pessoa, o que de fato corresponde à realidade. Vamos em frente, tendo falado dele, Alfeu e Cleofas, vamos considerar agora as mulheres ao pé da cruz. Além de Nossa Senhora, havia mulheres aos pés da cruz, ok? Além de Nossa Senhora, havia outras três. Maria Madalena, uma outra Maria e Salomé. Vamos considerar agora as três passagens nos evangelhos que falam disso. Mateus 27, 56, citação. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, 40. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José e Salomé. João 19, 25, como última citação aqui dessa sequência, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, que é uma outra, e Maria Madalena. Podemos então, caros fiéis, é claro que lendo assim fica muito complicado, o ideal seria mesmo colocar sobre um quadro e mostrar todas as associações. Estou poupando a todos aqui de fazermos isso agora, basta depois verificar. Podemos constatar, pela simples leitura conjunta destes três versículos, o seguinte:
Tiago maior e seu irmão João são filhos de Zebedeu e de Salomé. Salomé, irmã de Nossa Senhora. E constatamos também que Tiago menor é filho de Cleofas, ou Alfeu, como já sabemos, e de Maria, que não é, obviamente, Nossa Senhora casada com São José, é a Maria, mulher de Alfeu. Ou seja, não tem como dizer que este Tiago é filho de Nossa Senhora, nem filho de José. Já entendemos que não. Portanto, quando nós dizemos que Tiago maior e Tiago menor são irmãos de Jesus, isso não significa de jeito nenhum que eles são irmãos de sangue, como nós dizemos, mas primos. Outra dificuldade com relação, por exemplo, ao que nós lemos na Bíblia, com relação a esse dogma claro da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Para algumas pessoas, essa dificuldade refere-se ao emprego da expressão até que. Vocês vão entender. Mateus 1:25, e José, São José, não conheceu Nossa Senhora, entendamos aqui adultos, não houve intimidade, até que deu à luz seu filho primogênito e deu-lhe o nome de Jesus. Quem lê diz, até que, depois daqui, tudo mudou. Não é? Para alguns, a expressão até que significaria que após o parto, José a teria conhecido intimamente. Vamos então considerar tal expressão em outros contextos bíblicos para verificar que não é assim tão imediata a compreensão da coisa. Deuteronômio 7:24. Entregará os seus reis nas tuas mãos, e tu apagarás os seus nomes de debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir até que os tenhas derrotado. Ninguém te poderá resistir até que os tenhas derrotado. Eles não vão poder resistir até a derrota e muito menos depois, porque depois já não estão ali. Então até que não significa que depois eles vão resistir. Vão morrer e não vão poder resistir. Então até que não significa que depois o dado muda, a situação muda. Depois de derrotados, certamente não poderão resistir, pois terão sido eliminados, pois terão seus nomes apagados de debaixo do céu. Não resistiram até ali e não vão resistir depois dali. Ou seja, a expressão até que não indica também aqui que depois haverá mudança quanto à resistência dos inimigos. Outro exemplo, segundo Samuel 6:23, e Mical, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Morte dela. Não teve mais filhos até o dia de sua morte. Certamente não os teve depois de sua morte. Então a expressão até que não indica que houve justamente esse conhecimento íntimo que geraria outros filhos eventualmente. Outra dificuldade para alguns, o termo primogênito. Você encontra em Lucas 2:7. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro, não é? O primeiro que nasce. Ou simplesmente o único. Primogênito em sentido hebraico designava simplesmente aquele antes do qual não tinha nascido nenhum outro. Vou repetir. Primogênito em sentido hebraico designava simplesmente aquele antes do qual não tinha nascido outro. Não significava que necessariamente houve outro filho ou outros filhos após o primeiro. Nasceram outros depois ou não, isso não importava no caso. O que importava é que ele era o primeiro e devia, portanto, ser consagrado a Deus, tendo outros na sequência ou sendo filho único. Ou seja, a expressão primogênito podia sim referir-se a um filho único. Um exemplo claro disso, tirado justamente da cultura hebraica. Uma antiga inscrição judaica fala-nos de uma jovem mulher chamada Arsinoé, que morreu entre as dores do parto do seu filho primogênito. Ela morreu entre as dores do parto do seu filho primogênito. Morreu ali. Portanto, não teve outros filhos. E o único filho dela é chamado de primogênito. Portanto, a expressão primogênito pode ser aplicada a um filho único. No caso, a inscrição refere-se, sim, ao seu único filho, como primogênito. Caros fiéis, são só exemplos para poder entender que as escrituras sagradas devem ser estudadas com critério, segundo o princípio da analogia da fé, levando em consideração
os instrumentos, as ferramentas apropriadas, das quais destacam-se os dogmas. Repito o que disse há alguns instantes. Não existe absolutamente nenhuma contradição entre os dogmas da fé e a correta interpretação das Escrituras. Correta interpretação das Escrituras. A Santíssima Sempre Virgem Maria concebeu naturalmente e deu à luz somente seu Filho Jesus. E certamente não serão as Escrituras Sagradas que dirão algo diferente disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.